de ficar desqualificado. É sobre isso que nós vamos falar. Na verdade, ele declara a sua dependência do Senhor e o seu desejo de manter o fogo continuamente aceso no altar. Então, além de Deus mostrar para você a sua corrida, que vai acontecer, você ainda tem uma outra obrigação, de manter o fogo aceso até o final. Não adianta você descobrir a sua corrida, começar a caminhar, em determinado momento você perdeu o foco, ou perdeu a diretriz. A gente fica tão preocupado com as estratégicas que perdemos a paixão, perdemos o fogo. A gente fica tão preocupado de alcançar grandes coisas, e Deus fala, mas você perdeu o fogo, você perdeu o primeiro amor. Então você tem duas obrigações: manter na linha, em segundo lugar, manter o fogo aceso. Como Deus vai conduzir isso, aí Deus vai te falar. A estratégia é Ele que vai liderando você, queridos. Nós ficamos tão preocupados com as estratégias e nós não descobrimos um fato, que quem move as estratégias é Deus. Quem mexe com as estratégias é o próprio Deus, é Ele que vai conduzir você. Efésios capítulo 1, que diz que Ele vai te levar e te conduzir por todos os caminhos. Nós ficamos tão preocupados em focar nas estratégias, que perdemos a paixão, perdemos o fogo, e não temos uma revelação da corrida. Segundo lugar, Efésios capítulo 6, diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, essa é importante, mas contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Preste atenção no que eu vou te falar. Sinto dizer que se você não se posicionar nessa corrida, viver segundo as regras e princípios do reino, se você não souber os seus propósitos da sua vida, e não lutar para esmurrar sua carne, e não ganhar espaço, deixar o fogo aceso no mundo espiritual, eu sinto te dizer que a sua insegurança, sua falta de unção, vai te conduzir a você lutar contra os seus irmãos, e a competir por prêmios aqui da terra. Se você não se posicionar, se você não se colocar nos princípios do reino, se você não esmurrar sua carne para ficar focado e manter o fogo aceso, eu quero te prometer, te dizer, você vai acabar lutando contra os seus irmãos, e você vai acabar querendo prêmios daqui da terra. Nessa corrida, as pessoas estão correndo em direções e propósitos e prêmios diferentes. A grande realidade é que vivemos uma luta de imagens. Lutamos para gerar imagens ou para nos tornarmos diversas imagens. Nessa luta existem espelhos distorcidos. Já viu isso? Você se torna com aquilo que você imagina que é. Então nós vivemos uma época de imagens. Imagem significa eu tento passar para você uma imagem. O mundo todo está o tempo todo, hoje na internet, tentando apresentar imagens para as pessoas. Ou para nos tornarmos algo que nós gostaríamos de ser. Mas nessa luta, preste atenção, de espelhos distorcidos, necessitamos escolher qual é a nossa referência. Se você não colocar referências, você não consegue fixar imagens. E se você não fixar imagens, você vai acabar correndo corridas que não são de Deus. Os padrões são mais baixos e ficamos completamente perdidos. E continua dizendo aqui, necessitamos escolher as nossas referências. Fala comigo, eu preciso escolher as minhas referências. Se os nossos corações são facilmente impressionados por imagens deste mundo, simplesmente somos alimentados com impressões, vivemos como meninos, por sentimentos, ou tentando manter as aparências, por que não dizer querendo sustentar imagens, que simplesmente alimentam o nosso ego. Quando as nossas referências estão distorcidas, fatalmente nos conduzirá, anote aí, a sermos pessoas que não concluem etapas. Vivemos sem concluir etapas.
Vivemos com imagens distorcidas, vivemos começando uma corrida, parando, e lá começando outro ministério, começando outra corrida, porque eu não sei o que Deus tem para mim. Eu não sei o que eu tenho que carregar. Essa luta por imagem, essa luta por corridas, essa luta por impressões, ou por modelos errados, é nada mais, nada menos, porque você ainda é um menino e anda numa porção única. Bate a mão no teu peito assim, fala: Senhor, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor me tirou da minha cidade, me trouxe aqui, neste lugar, para eu conseguir ver, ter uma percepção profética, me localizar nessa corrida, ter o fogo aceso, focar em referências certas, e eu não perder. Eu quero terminar uma carreira. Eu não quero ser uma pessoa que começa e não termina. Eu não quero ter etapas não concluídas na minha vida, ministérios de etapas não concluídas. Mas eu preciso ser como esse grande homem Billy Graham, que completou a sua vida com 99 anos de idade. Ele cumpriu uma carreira, e ele, no final da sua carreira, ele era mais ungido, mais respeitado, e o seu legado ficou disponível para a eternidade. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Legado significa concluir etapas. Legado é quando você não começa algo e não termina. Legado significa que você começou um propósito e vai até o final com ele. Abra comigo, por favor. Uau. Salmos 33, versículo 2 e 3 diz: louvai ao Senhor com harpa, cantai com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo. Na verdade, nós precisamos entender, queridos, que Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer fazer algo novo no Brasil. Um dos motivos pelas quais eu fui ali na casa, nessa livraria do Billy Graham, foi pelo propósito que Deus está por dar ao Brasil. Nós sempre fomos a nação do quase. Quase campeões, quase desenvolvidos, quase organizados, quase abençoados. Mas agora Deus quer premiar a nossa nação com uma filiação de uma nação com porção dobrada. Agora Deus quer chamar o Brasil para uma outra estratégia, um outro momento. Nós deixarmos de sermos receptores para nos tornarmos propulsores de um avivamento. Eu acredito do fundo, hoje eu estou fora do Brasil, tem pessoas que sabem. Eu vou te falar uma coisa: nós somos o ingrediente que as nações precisam. Nós contemos esse ingrediente. Nós contemos uma paixão que você não vê ao redor de muitas nações. Bate a mão no teu peito e fala: uau, eu quero levar essa paixão para as nações. Preste atenção, queridos, mas nós só vamos correr essa corrida, em primeiro lugar, se nós aceitarmos a filiação de Deus. Somos filhos amados, que Deus amou e escolheu a nossa nação para um grande propósito, antes da vinda de Jesus. Estamos agora no ano de 2020, está se abrindo uma janela de 20 anos para nós ganharmos as nações. O Senhor me mostrou 20 anos, o Senhor me mostrou uma onda de missões vai voltar ao Brasil. E essa escola e esse lugar está aqui para preparar você, para você não começar uma carreira e parar, mas você correr até o final, até o final, até o final, e você receber o prêmio, o seu legado, a unção que está disponível para você. Preste atenção nessa palavra, preste atenção. O Senhor está levantando, Ele vai levantar, por isso que Ele me levou para fora, para ver. Quando eu estava ali, Deus me mostrou. Ele mostrou: o Brasil precisa ser enviado. O Brasil precisa ser preparado. O Brasil precisa ser conduzido a um novo nível. Porque nós vamos deixar de ser a nação do quase, para agora nós somos a nação do hoje.
Nós somos a nação do hoje. Primeiro lugar, é uma aula, tá? Não é uma aula. Somos filhos. Filhos. Levante a sua mão e adore a Deus como um filho. Já não sou mais. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu fui escolhido. I am a child of God. Sabe o que Deus está falando conosco? Em primeiro lugar é reconhecer que somos filhos. Somos filhos. E Deus olhou para o Brasil e amou essa nação. Eu falo não porque eu sou brasileiro. Hoje eu posso falar como uma pessoa que está de fora, de olhos de fora. Os ingredientes que Deus colocou na nossa igreja são ingredientes que o mundo está precisando. O mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O mundo aguarda a manifestação dos filhos do Brasil. Primeira onda de missões aconteceu nos anos 80 no Brasil. Deus visitou a nossa nação. Muitos missionários foram para as nações. Depois, nos anos 90, no anos 2000, veio uma onda, sabe de quê? De adoração. Uma onda de adoração que nós fomos pegos por ela. Depois a adoração está se tornando uma adoração superficial. Porque o povo não sabia adorar com intimidade, Rafael. Aí o povo aprendeu a andar com intimidade, adorar com intimidade. Agora está faltando verdade na intimidade. Porque aprender a receita de adorar com intimidade é fácil. Mas aprender a essência de andar e adorar a Deus com intimidade, mas deixar de ser superficial, é o chamado dessa próxima geração. Nós vamos adorar com intimidade, mas agora com verdade, agora com um ingrediente que ficou lá para trás. Que é a paixão pelas nações da terra. Eu achava que era algo meu chamado. Quando eu saí para fora, do mesmo jeito que você está aqui, Deus me tirou para fora do Brasil. Para entender que não é um chamado meu, é um chamado nosso. Para entender que isso não é uma particularidade minha, mas é uma trombeta que Deus quer tocar. Para você entender que você é uma tocha, que Deus colocou essa nação diferente de todas as nações da terra, porque você pega fogo, cara, você pega fogo. Uma das palavras, na verdade, se você entrar no original, você estudar, Brasil significa brasas. Sabia disso? Tirar o nome da nossa nação de uma madeira que parece carvão vermelho. Olha para dentro. Você pega fogo, cara. Você pega fogo. Você pega fogo. Deus falou comigo, cara, que não era meu chamado, é nosso chamado. Deus me tirou para fora do país para me mostrar que não era algo meu, é algo nosso. Só que nos anos 80 foi tudo muito sozinho. Depois veio a visão, a unção da adoração nos anos 90. Final dos anos 2000 veio a adoração, nós deixamos de adorar a Ele como terceira pessoa e começamos a adorar como o nosso amado Jesus. Final dos anos 2015, 18, 17, onde você vê canções de adoração, querido, me perdoa, vê pessoas cantando apaixonadas por Jesus, vai lá para ver perto, a pessoa não tem intimidade com Deus nenhuma. Tem uma boa voz, tem uma boa canção, mas não tem verdade. Eu estou cansado de ouvir canções hoje de intimidade. Isso me soa uma prostituição. Quando você deita com uma mulher que não é tua esposa, isso é prostituição. A adoração nessa nação está prostituída. Porque se canta, mas não se canta com verdade mais. Mas a boa notícia é, uma trombeta foi tocada nessa oração. E agora nós vamos pegar essa
tocha, nós vamos ter a percepção profética da carreira que nós vamos correr. Deus vai mostrar, nós vamos olhar para dentro e ver o fogo. E nós vamos adorar com intimidade, mas agora com verdade. E agora também com uma tocha. Uma tocha. Essa tocha você vai começar a... Levanta sua mão, rapaz. Você vai começar a correr uma tocha. Você vai começar a correr. Deus vai te dar uma tocha. Essa é a escola mais louca dos últimos 20 anos. Porque é a escola que Deus vai ungir o Brasil. Não é só um novo governo, é uma nova autoridade. Não é só um novo governo, é uma nova autoridade. É uma nova autoridade. É uma nova autoridade. Isso é você, cara. É você. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Vamos voltar à nossa corrida. Vamos voltar à nossa corrida. Esse é o lugar que Deus nos posicionou nessa corrida. Acreditem em mim, já fui em mais de 40 países. Não falo isso para minha glória, muito pelo contrário, estou cansado de viajar de avião. O Brasil está sendo aguardado nas nações. Não é porque nós somos melhores, é porque nós somos preparados para esse momento. Você precisa entender que existem histórias com Deus, momentos. Em determinado momento na época da história, Deus escolheu Israel para ser um sinal de Deus. Em outro momento da história, Deus escolheu a Inglaterra, o país de Gales, Estados Unidos. Hoje esses países estão precisando receber missionários. Hoje eu estou ali, não tem um dia que eu não quero voltar para o Brasil. E Deus falou, eu te botei aqui como missionário do avivamento nessa nação. Por quê? Porque existe um dom redentivo nos Estados Unidos chamado de governo. E eu sei, um avivamento na África não toca o mundo. Um avivamento no Brasil não toca o mundo. Mas um avivamento na América toca o mundo. Só que nós vamos precisar de pessoas pegando fogo lá. Por quê? Porque a nação precisa ser incendiada. É por isso que nós estamos ali. Estamos no Haiti, estamos em Cuba, estamos na Europa, estamos na África. Em todos os lugares o nosso chamado é para o avivamento nas nações. Mas vamos voltar à nossa corrida. Deus me mostrou uma janela de autoridade que está se abrindo. Nosso nome Brasil, a nossa identidade está sendo clara para nós. E se a trombeta não tocar claramente, como o povo se preparará para a guerra? É por isso que nós estamos aqui, para tocar uma trombeta clara para você. Preste atenção, é tão clara, que eu me lembro que do nada me mandaram um vídeo, cara. Eu fiquei louco essa semana. Eu estava terminando o livro, no início, e eu recebi uma mensagem. Da primeira conferência do Clamor em 2014. Naquela época nós já estávamos vivendo uma palavra que Deus havia nos dado em 2011, dizendo que o Brasil ia passar um dia para o Vale do Jaboque, um tempo de muita dificuldade, onde a economia ia cair, e que um dia o Brasil ia ter que fazer uma escolha, ou seria Jacó ou seria Israel. Então, quanto sabe dessa profecia? Você não sabe? Deus me deu essa palavra profética em 2011, dizendo que o Brasil ia viver 5 anos e entrar no Vale do Jaboque. Você vai conhecer essa história no livro, mas eu vou passar para vocês, porque eu quero passar aqui. Aí o Brasil viveu 2 anos de escolha, que é o fundo do Vale do Jaboque. Mas você tem que entender o quê? Na conferência de 2014, nós estávamos vivendo aquele momento, e veio um pastor louco, que também está hoje fora do país, absorvendo a percepção profética. O nome dele é Judson de Oliveira. Pastor Judson entrou na conferência, começou a cantar, e eu não sabia disso, cara. Te prometo, eu não sabia.
Virou o ano esse ano, Deus falou, o tema de 2019 será a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vem pastor Judson na primeira conferência do Clamor, Fabiano. Tá lá no YouTube, coloca lá. Judson de Oliveira. Ele começa a falar a glória da, ele começa a cantar uma música doida, ele é doido, uma música da glória da segunda casa. E aí ele vem, não começa a cantar, ele vem e Deus dá uma palavra para ele. E a palavra é que o Brasil, os filhos do Brasil, em 2014, estavam escravos, porque tinham se enredado pelo entretenimento. E os ministros estavam sendo levados cativos em uma dívida. Então Eliseu chega para a viúva, que são os filhos da viúva, que estavam sendo levados cativos. Vem a viúva, e Eliseu chega para ela e diz assim: quem você conhece? Os seus relacionamentos. Manda buscar botijas de azeite. E ele traz a palavra dizendo assim: a unção que está junto com você, está junto comigo, manda chamar todo mundo que tem unção para uma festa. Isso vai fazer os milagres acontecerem de novo. E ele no final diz assim: nós temos uma dívida como Brasil para pagar como missionários nas nações. E as nações precisam que o Brasil pague essa dívida. Se nós não nos unirmos para pagar essa dívida, e essa é a palavra de Deus para nós, nós temos que unir as unções para essa grande dívida ser paga. Quantos entenderam essa palavra? Você tem que entender então, queridos, que a palavra que Deus tem para nós nesses dias é que há uma janela de autoridade sendo aberta. Fala comigo, uma janela de autoridade. Nessa janela de autoridade, você vai entender que não vai mais espaço para o entretenimento. Fala comigo, não há espaço mais para o entretenimento. Na verdade, foi o entretenimento que trouxe o outro lado e que na verdade corrompeu muita coisa no reino de Deus. Mas há uma janela que está sendo aberta para o Brasil, para a igreja brasileira, onde nós vamos não apenas alcançar as nações, mas nós vamos liderar um avivamento. Você não está entendendo, nós vamos liderar um avivamento. No ano de 2019 para 2020, nós vamos preparar uma visão chamada The Second Wave, ou segunda onda. Na próxima conferência do Clamor de 2020, nós vamos fazer um evento no Mineirinho, tocando uma trombeta, onde nós vamos levantar líderes preparados, filhos transformados, que vão transformar, porque Deus vai usar essa nação para levantar, para liderar um avivamento. Você está preparado? Você está preparado para liderar um avivamento? Você está preparado, cara? Eu tô tão bêbado que não consigo terminar a palavra. A corrida que Deus tem para nós, a honra que Deus está dando para o Brasil, é para a gente liderar um avivamento antes da volta de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando para uma igreja sem ruga e sem mancha. E Deus vai usar a nossa nação como uma plataforma de levar fogo. E as pessoas vão começar a entender isso de uma forma como nunca. Tudo aquele que... Feche seus olhos por um momento. Eu não consigo continuar aqui. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho.
Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu vou tentar continuar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Depois que Deus te dá a corrida, ela está clara para você. Se não está clara para você, está clara para mim. Está claro o que Deus vai fazer nesses próximos meses e anos. Se você vai se alinhar com isso ou não, abrir um espaço para Deus ou não, isso é uma decisão sua. Mas muitos vão ouvir esse chamado e muitos vão se alinhar. E esse texto aqui em Hebreus fala sobre divisão de motivações. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque nós temos um sumo sacerdote que não passa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados. Vou falar algumas coisas agora para você entender. A palavra de Deus é a própria manifestação do reino dentro de nós e separa alma e espírito. É um momento agora de preparação. Fala comigo, preparação. Depois que nós temos uma visão, uma percepção profética da corrida, Deus vai abrir espaços para você se envolver com isso, tá? Segundo lugar, eu tive uma visão de um lugar onde era um quarto. Na verdade, eu vi essa figura. Deus falou comigo assim: você tem livre acesso ao trono. Para cumprir essa corrida, eu vou abrir um lugar, abrir um espaço. Você vai poder entrar a hora que você quiser e buscar tudo que você precisa. Deus está arregimentando e convidando pessoas para se envolverem numa corrida que Ele vai propor para essa nação. E para essas corridas, para essas pessoas, não vai ser somente um momento de evangelismo, nem um momento de intimidade, mas vai ser um momento de intimidade mais evangelismo. E para essas pessoas, Deus vai fazer uma porta se abrir, e elas vão entrar, e elas vão ver o que significa abundância, e Deus vai falar: entra, meu filho, porque você tem livre acesso. Livre acesso. Sabe o que significa livre acesso? Deus vai dizer: tudo o que você precisar vai estar disponível para você. Levante a sua mão e fala: eu quero. Eu quero. O Senhor está abrindo essa verdade. A palavra de Deus, muitos de nós vivemos baseados nas nossas almas, e as nossas decisões são motivadas por sentimentos de alma. Mas chegou um tempo que Deus vai separar e vai trazer maturidade para a igreja. 2 Crônicas 16, 9 diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. E isso, agora o Senhor está dizendo: os meus olhos estão passando pela escola do clamor, procurando aqueles que vão se alinhar comigo, procurando aqueles que vão dizer: sim, Senhor, eu vou me preparar para essa corrida. Procurando aqueles que vão dizer: sim, Senhor, eu quero ter autoridade para entrar e ter livre acesso ao que o Senhor tem para mim. Esse é o próprio Deus que se faz presente, gerando um outro nível de santidade. Livre acesso. Fala comigo: livre acesso. Livre acesso a dons. Quem entrar por essa porta. Por isso que algumas pessoas vão vir. Semana que vem vai estar conosco um homem que já ressuscitou não sei quantas pessoas. Semana que vem vai estar um homem que só Jesus e Pedro fizeram o que ele fez, foi andou sobre as águas. Semana que vem vai estar um homem que vive o sobrenatural de uma forma natural. E Deus falou: traga esse homem para ele abrir uma porta do sobrenatural. Livre acesso. E sabe o que Deus vai fazer durante esses dias, cara? Preste atenção. Não é para você viver o evangelho para você. Tudo é por causa da corrida. Por isso que essa é a primeira mensagem
e talvez a mais importante,